Flávio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da República, esteve ontem em Belo Horizonte para o lançamento da candidatura do partido ao governo de Minas Gerais. No evento, também fez um aceno ao senador Cleitinho, do Republicanos, que lidera as pesquisas para o governo do estado. O PL lançou Flávio Roscoe, ex-presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, como candidato ao governo. A decisão ocorreu em meio ao impasse dentro do Republicanos sobre a candidatura de Cleitinho. O Cleitinho é um cara do bem, é um amigo, uma pessoa bem intencionada, uma pessoa preparada, que fala com o coração. E a verdade é que a gente esperou até o último minuto do último dia por uma definição que não aconteceu. Mas nós já vimos conversando há bastante tempo com o Flávio Roscoe, que para mim, eu falo para ele desde o início, é um candidato, é aquele candidato que a gente sobe no palanque com prazer, sobe no palanque com tesão, com vontade de pedir voto, porque é um cara preparadíssimo, é um cara do bem, é um cara que eu tenho certeza que vai fazer um governo excepcional aqui em Minas Gerais. Em entrevista à Rádio Itatiaia, Flávio disse que autoridades do Poder Judiciário teriam atuado para impedir que partidos do Centrão apoiassem a sua candidatura. Que apesar de esses partidos do centro não terem vindo com a gente formalmente, porque era importante ter o tempo de televisão, o tempo de rádio, enfim, seria uma campanha mais bem estruturada caso eles viessem. Eles não vieram, hoje em dia todo mundo está vendo quais são as razões, porque receberam inclusive ameaças de altas autoridades em Brasília para que não viessem para a minha candidatura. Você veja como é que o sistema está com medo do Flávio Bolsonaro. Eu falo assim, não precisa ter medo, só tem que ter respeito, porque eu de verdade, nesse país, quando eu for o presidente da República, a lei vai voltar a valer para todo mundo, as instituições voltarão a respeitar a Constituição Federal. Só que o mais importante, Guilherme, é que todas as pessoas desses partidos, inclusive aquelas mulheres que foram cogitadas para serem minha vice-presidente, todas elas, sem exceção, não apenas estão comigo, apesar de não ter tido esse apoio formal dos partidos de centro, o que é mais um sintoma de que a gente não está vivendo uma democracia plena. A partir do momento que você tem autoridades do próprio judiciário que fazem algum tipo de constrangimento para líderes partidários tomarem suas decisões dentro da política, é algo que é muito preocupante. Flávio também destacou que haverá, em seu eventual governo, anistia ampla, geral e restrita para os presos do 8 de janeiro. Eu não apenas vou promover anistia para eles, mas como eu vou restituir a vida normal a eles. Todas as famílias que foram destruídas e tiveram que sair do Brasil para não serem perseguidas aqui. Famílias como a do Clezão, que sequer podem contar com o seu pai aqui presente, para darem um abraço, para verem no Dia dos Pais, assim como eu também não pude ver o meu pai no Dia dos Pais, mas para a família do Clezão isso é ainda pior, porque eles não vão ter oportunidade nunca mais de verem os seus pais aqui em vida. É mais uma vítima dessa perseguição que aconteceu. Então, sem nenhuma sombra de dúvida, eu vou honrar essas pessoas e muito em breve vocês verão o presidente Bolsonaro e todas essas pessoas livres nas ruas e podendo se manifestar com tranquilidade, em paz, sem medo de serem presas. Bom, em comentário durante o programa Oeste Sem Filtro, o Adalberto Piotto falou a respeito aí dessa interferência de autoridades para apoiar a candidatura do Flávio Bolsonaro. Vamos ouvir a análise dele. Esse assunto já era falado em Brasília, não só nos bastidores, mas, digamos, naquele momento do cafezinho que ninguém tem problema em falar alto. Todo mundo sabia dessa pressão. Aí ganhou, digamos, conhecimento amplo e nacional. O Supremo está interferindo. Isso quer dizer que o Supremo está interferindo na eleição brasileira. Não é papel do Supremo. Não pode acontecer, não deveria acontecer e precisa ser repudiado. Mais que isso, o Supremo precisa responder sobre isso. Esse é o ponto. Porque, obviamente, você está falando com um poder que até outro dia mandava, ainda manda prender, manda soltar, para usar uma expressão mais comum da ditadura, né? Põe quem eles querem no pau de arara e faz dizer o que quer. Esses dois dirigentes de partidos do Centrão foram colocados no pau de arara do Supremo. Pau de arara, para quem não está familiarizado com a expressão, era uma ferramenta da ditadura no Brasil. Então, nós estamos vivendo algum tipo de ditadura agora. É incrível, né? Porque eles vendem uma história de que não, mas vai ter eleição. Tem eleição em Cuba, tinha eleição na Venezuela. Enfim, isso é uma eleição? Não, com a lógica democrática. Então, isto é uma coisa extremamente grave, a gente não pode perder a noção disso. Você imagina contar isso em qualquer lugar democrático do mundo, que a Suprema Corte Brasileira, chamada de Supremo Tribunal Federal, um ministro vai lá e pressiona
dois líderes de dois partidos importantes a não fazerem coligação com um determinado candidato. Por acaso, exatamente o candidato contra qual o Supremo está lutando e está decidindo contra. Basta dizer que o presidente Bolsonaro está impedido de sair de casa. Já saiu na grande mídia. São mais de 10 bilhões de reais esquecidos para serem sacados pelos brasileiros. Foram 4 dias organizando e logo já entrei com a solicitação e, na sequência, já me veio o retorno. R$ 8.517 que estava lá parado. E era meu. E isso é só a ponta do iceberg. São 7 brechas ocultas no sistema que você pode resgatar. A menos que você queira fazer doação para esse governo, precisa ver antes que o prazo acabe. Para você descobrir, deixei o link aqui embaixo e um QR Code na tela. Acesse agora. E é a maior liderança da direita. Bom, esse é um ponto. E foi julgado num julgamento completamente abusivo, arbitrário, tudo que nós já falamos aqui. Bom, vou chamar aqui a Berenice Leite de novo para a gente poder falar sobre essa participação do Flávio Bolsonaro ontem nesse lançamento da campanha do PL ao governo do estado de Minas Gerais. E tem um detalhe, Berenice, que eu quero ouvir a sua análise também. O Nicolas Ferreira, o deputado federal Nicolas Ferreira, deputado de Minas Gerais, ele, ao lado do Flávio Bolsonaro, ele fez um questionamento a respeito da parcialidade dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Voltamos a falar a respeito do Supremo Tribunal Federal e de alguns de seus magistrados. O Nicolas, ele fez essas críticas a essas atuações dos ministros, afirmando que, detalhe, é algo que a gente já tem discutido há bastante tempo aqui em todos os programas, em todos os jornais da Oeste. Ele disse, o próximo presidente vai ter papel decisivo na indicação dos próximos ministros para o Supremo Tribunal Federal. E aqui eu acrescento uma outra preocupação que a sociedade, a população precisa ter, não só com relação a quem será o próximo presidente, mas quem também serão os próximos senadores. Isso também tem um peso muito importante nessa questão, nessa relação entre legislativo e judiciário nos próximos anos, não é? Sem dúvida, Daniel. E é interessante que nós estamos em ano eleitoral, né, numa campanha a todo vapor, direita, esquerda, polarização, temos as terceiras vias, mas mesmo assim, os ministros do Supremo Tribunal continuam sendo aí a pauta do momento. E não deveria ser assim, né? Por que nós estamos aqui ainda falando sobre ministros do STF? Porque eles a todo momento estão interferindo no processo eleitoral. E fica cada vez mais escancarado essa interferência. Vamos lembrar aqui que na semana passada, alguns dias atrás, tivemos uma reunião de reconciliação entre o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e o presidente Lula, que não conversavam já há meses, desde que o nome do Jorge Messias, atual advogado-geral da União, foi rejeitado para integrar a Suprema Corte. E esse encontro foi proporcionado, articulado por 2 ministros do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli não, perdão, ministro Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin. Então, não há mais dúvidas de que ministros do Supremo agem politicamente, atuam, né, de forma política, ou vai me dizer que isso é um poder moderador que está tentando, de alguma forma, instalar mais uma vez a harmonia entre os poderes, fazendo esse tipo de reconciliação, né? O que nós temos a partir dessa reconciliação de presidente do Senado, presidente do Congresso, por sinal, e o presidente Lula, é um conjunto de interesses que começam agora a andar juntos, né? Nós temos aí o Alcolumbre já fazendo elogios ao Lula, buscando trazer o PT para o seu palanque lá no Amapá, e o Lula também, né, tentando passar as suas pautas eleitoreiras ali no Congresso antes das eleições. Mas voltando para o que disse aqui o Flávio Bolsonaro ontem, né, visitando Minas Gerais, segundo maior colégio eleitoral do país, e dizem que quem vence em Minas vence no Brasil, né, vence as eleições. Ele traz essa denúncia importante que, como disse também o Piotto, já vinha sendo comentado aqui nos cafezinhos dos bastidores de Brasília, a interferência para que partidos de centro, que têm um peso, que trazem, inclusive, tempo de televisão na propaganda eleitoral, a exemplo da Federação PP e União Brasil, que esses dirigentes, presidentes de partido, estavam sendo chantageados porque tem processos na Suprema Corte, afinal, eles têm o foro privilegiado,
Caso apoiassem a campanha de Flávio, esses processos começariam a andar, se é que vocês me entendem. Então, essa é uma informação que já circula aqui em Brasília há muito tempo. Caio Junqueira, inclusive da CNN, foi quem confirmou. E é muito grave também, porque nós temos Ciro Nogueira e Antônio Rueda recentemente com seus nomes citados no escândalo do Banco Master, ambos presidentes da Federação União PP, que desde o ano passado disse que estava junto com o PL. E por que agora, né, justamente no momento crucial, onde deveríamos ter uma mínima coligação com um partido de centro, por que eles pularam fora, né, e preferiram a neutralidade? Assim como também republicanos que têm políticos envolvidos e até indiciados no roubo do INSS, no roubo dos aposentados, e, por sinal, também decidiram pela neutralidade. Então, essa interferência por parte, né, do Poder Judiciário certamente pode fazer a diferença no resultado das eleições. Red Silver, as panelas mais vendidas do Brasil e não precisa de óleo. Preste atenção nas imagens, daqui a pouco eu volto com uma super promoção. As panelas Red Silver são a solução para o seu dia a dia, porque fazem todo tipo de comida de uma forma mais saudável e sem usar nenhum tipo de óleo. Revestida com material antiaderente, ultra resistente que não gruda, promove um deslizar dos alimentos e não solta resíduos. São sofisticadas, leves, fortes e possuem um design elegante. A combinação perfeita para a sua cozinha. Red Silver é zero gordura, zero óleo, muita tecnologia e vai em todos os tipos de fogões. E o menor preço do Brasil. Atenção, porque o kit completo, kit família, você vai levar por 12 parcelinhas de R$ 72,25. E não para por aí, hein? Você ainda ganha de presente este jogo de facas de aço inox, revestimento Red Silver e corte preciso. Aí nós vamos entregar na sua casa e hoje você não paga o frete. Então aproveite, corra. Você pode pedir através do QR Code que está aparecendo ou ainda mandar uma mensagem para o WhatsApp 11 97661 8704. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre e independente comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.